Por exemplo, a gente esses dias estava conversando com um cliente nosso que estava quase comprando uma carta. Eu faço a parte de consultoria imobiliária e eles estavam fazendo toda a parte de integralização de capital, dos imóveis para PJ, e a gente estava entendendo a situação deles e eles estavam querendo comprar, inclusive é uma coisa que é legal a gente colocar aqui, que qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar um consórcio, e que, inclusive, até a única diferença é seguro de vida, né? Que você paga a mais ou a menos. A pessoa jurídica não tem seguro de vida, mas a pessoa física tem. E a gente estava fazendo justamente isso, e a pessoa disse, não, mas está mais barato. Uma outra instituição lá que a gente não tinha cotado, mas ela não tinha se atentado justamente ao número de participantes e quantos que estavam sendo ali contemplados naquele mês. Porque eu acho que é interessante a gente falar que, às vezes, o grupo é solvente e você consegue que ele contemple lá 3, 4, 5 cotas, às vezes, no mês. Até mais. E se você tem um número reduzido de 600 ou 900 pessoas, é bem diferente de você ter 2.000 pessoas num grupo. Então, isso é bem importante a gente explicar, porque se a pessoa quer pegar um de 2.000 pessoas, eu não me importo porque eu não vou comprar nada, ou só querendo aproveitar para guardar dinheiro, porque eu não consigo guardar, que o dinheiro está sempre na conta e eu estou gastando, então pelo menos é um jeito de eu guardar dinheiro, beleza. Mas às vezes se a pessoa quer comprar um imóvel meio logo e ela pega um grupo muito grande, que não contempla tanto, é aquilo que você falou, vai demorar uma vida para conseguir ser contemplada, né? Sim. Mesmo ela dando lance. Coisas que é muito importante. Quem está comprando não simplesmente, vou comprar aqui porque alguém me ofereceu e eu consigo pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 por mês, dependendo do valor da carta. Quais as situações de financiamento que ainda é interessante para o consórcio, que o consórcio realmente ganha vantagem? Exatamente isso. Você não pagar esses juros, você planejar, você conseguir ter essa organização financeira. E tem o esquema da carta contemplada. Isso também existe, né? Que a gente não comentou. Mais ou menos como é que funciona, assim? A pessoa consegue comprar uma carta contemplada? Consegue. Hoje em dia o mercado está bem movimentado, inclusive, porque como as taxas de juros estão muito altas no Brasil, e agora a gente acha que vai começar a tender a cair, mas assim, ainda tem um cenário aí, provavelmente nos próximos 2 anos, que a taxa vai se manter muito alta. E existe essa outra opção de você ter sido sorteado, por exemplo, ter pago 2, 3 parcelas ou 10 parcelas, enfim, ou até um pouco mais, e você revender a sua carta com um bom ágio, sabe? Muita gente faz isso também, até como às vezes investimento. Depende muito de quando foi sorteado, mas mesmo que tenha sido com um lance. Mas o sorteio, claro, ele vai ter um ganho muito maior. Então o pessoal às vezes tem lá um ganho de 30%, 40%, ou sei lá, 5 vezes mais do que ele pagou no período. Então que investimento que tem que você vai pagar lá às vezes 3 mil e você consegue vender às vezes por 40 mil, 50 mil. Mas às vezes acontece, você pode ser sorteado muito cedo. Tem sorte também aí sim, no negócio, claro. Né? Um valor de crédito muito alto, às vezes, você consegue revender. Se o cara for financiar, vai pagar uma taxa de juros absurda no valor de crédito alto, a parcela vai ficar bem pesada. Como tem a entrada que ele tem que dar no financiamento, ele prefere muitas vezes pagar essa entrada como se fosse o ágio dessa carta de crédito contemplada. Daí você assume a parcela da carta de crédito, que é muito mais suave do que do financiamento. Tem muita gente fazendo isso no mercado hoje também, sabe? Como um investimento também, né? Sim. Não deixa de ser um investimento. Assim como qualquer produto, né? A gente tem uma corretora de seguros, vende todos os produtos lá. Muito importante é você vender a coisa correta para o teu cliente, porque muitas vezes um produto é mal falado, ou esse seguro aqui é ruim por causa disso, mas é porque muitas vezes não foi bem explicado para o cliente o assunto, sabe? Existe às vezes aquele preconceito com financiamento, com consórcio, com vários tipos de outros produtos, porque a venda às vezes foi um pouco mal feita, não foi explicado da maneira que isso ocorre. Eu já vi muito vendedor de consórcio prometendo contemplação em 1 mês, em 2 meses, completamente errado, porque ninguém consegue. O consórcio, o que é? É um grupo de pessoas que fazem um amontoado de arrecadações. Essas arrecadações formam um montante, e esse montante depois é dividido mensalmente com quem deu lance, com quem foi sorteado, e isso viabiliza a contemplação. Só que como é que você vai garantir para um teu cliente que o cara vai ser contemplado em 1, 2 meses, mesmo que ele esteja dando lance, que geralmente é o que ocorre, sendo que você não sabe o que todos os outros participantes do grupo estão fazendo do outro lado lá. Não tem como você garantir, você tem como traçar uma estratégia, que muitas vezes é assertiva, a gente já teve vários casos no escritório que o negócio simplesmente se concretizou, mas que às vezes demora, você viabiliza em 3, 4 meses, demora em 6, demora em 8, demora até mais rápido às vezes, mas não deixa de ser uma sorte planejada, porque você tem que fazer esse planejamento dentro de uma linha que você tem as estatísticas do grupo, você consegue ver o histórico de lance. A gente, como corretor, né, que vende os consórcios, eu tenho acesso a todos os grupos, eu consigo ver que histórico de lance que tem naquele grupo, as pessoas estão dando lance naquele tipo de Isso, porque de grupo. sempre o mínimo são 2 contemplados, um que é por sorteio, é Loteria Federal o sorteio? Loteria Federal. Isso, Loteria Federal Outro é o lance, outro sim, é um lance. Que é o lance livre. É só para
as pessoas entenderem, se tem mais valor que pode ser distribuído, ali às vezes sorteia 3, 4, 5. É por isso que tudo depende do valor daquele grupo. Por isso que é importante entender os grupos. E tem mais o lance fixo, que geralmente, depende da administradora, mas geralmente gira na casa de 40%. Então, que é uma contemplação só, então, por lance fixo, uma por sorteio e uma por lance livre. Só que, como você falou, se o grupo arrecada bem, tem uma boa saúde financeira que a gente fala, ou seja, grupos de seguradoras são grupos que eu gosto muito porque geralmente são corretores de seguro que vendem e vendem para os seus próprios clientes. Então não tem muita inadimplência. Isso quer dizer o quê? Às vezes fundos de reserva baixos, percentuais baixos, que inclusive o fundo de reserva volta depois para o cliente no final do grupo.